Já estamos de volta e vamos trabalhar agora um outro pronunciamento, uma outra norma brasileira de contabilidade muito cobrada em prova. E é a dificuldade que muitos alunos têm, mas não vão ter mais, porque nós estamos aqui para simplificar o seu aprendizado, que é a NBC-TG 03, que trata da demonstração dos fluxos de caixa. Vamos iniciar fazendo um breve resumo e aí depois a gente já parte para as questões, que até o início de 2020, de todas as provas do exame do CFC, nós tivemos mais ou menos 18 questões cobradas dentro de contabilidade geral ou dentro de princípios e normas brasileiras de contabilidade. Nós trouxemos aqui 10 super selecionadas para que você não erre mais nenhuma questão sobre DFC. Beleza? Vamos para a tela? Bora aí, acorda, toma um café, levanta, para que a gente vá com tudo rumo à sua aprovação. Bora lá, pessoal. Então, NBC-TG 03, que trata aí da demonstração dos fluxos de caixa. Vamos colocar aí os tópicos, né? Aquele resumo inicial do que é mais importante. Ok, Felipe, então vamos lá. Olha aí. Então, definição do CPC 03 que você deve levar para a prova. Lembrar que caixa, ele compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Ou seja, tem que estar disponível. Se está travado por algum motivo, não é considerado caixa. Beleza? Já quem são os equivalentes de caixa? São as aplicações financeiras de curto prazo, ou seja, até 3 meses da data da aquisição. Eles têm uma alta liquidez e são prontamente conversíveis em dinheiro, ou seja, em caixa, e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, ou seja, um pequeno risco de mudança de valor. Por exemplo, a ação não é um equivalente de caixa. E aí, lá na DFC, fluxos de caixa, tá? São as entradas e as saídas de caixa e equivalentes de caixa. Então, na DFC, você deve lembrar que para entrar na DFC, tem que haver entrada ou saída de caixa ou equivalente de caixa. Cuidado, não é só caixa. É caixa ou equivalentes de caixa. Se for entrada, é positivo. Se for saídas, é negativo. Nós vamos ter 2 métodos de elaboração da DFC, que é o método direto e o método indireto. O que muda para os dois é só o modo de classificar o fluxo operacional. Porque dentro de cada método, nós vamos apresentar a DFC dividida em 3 fluxos. O fluxo operacional, de investimento e de financiamento. Então, para o método direto do método indireto, o que muda é só o fluxo operacional. Porque o método direto, ele faz recebimentos menos pagamentos ligados à atividade operacional. E no método indireto, nós vamos partir do lucro líquido e fazer alguns ajustes para encontrar o fluxo de caixa operacional. Já os fluxos de caixa de investimento e de financiamento, eles são feitos da mesma maneira, independente do fluxo. Felipe, vamos então ver o que é que diz cada fluxo. E aí eu vou trazer aqui as principais informações. Vamos lá. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Claro que aqui vai depender da atividade da empresa, mas em regra é decorrente, né? Vai para a atividade operacional a receita da venda do produto da empresa, tranquilo? Menos o pagamento de fornecedores das suas compras, menos o pagamento de despesa de salários, menos os pagamentos de despesas normais do dia a dia da empresa, que ela utiliza, né, para conseguir um aluguel, energia ou água e assim por diante. Então, isso são classificados lá no fluxo operacional, tá certo? Também é considerado do fluxo operacional, por exemplo, receita de dividendos, receita financeira, claro que isso faz empresas em gerais, né? Em geral, tá certo? Mas muito cuidado porque nós vamos ter a classificação alternativa que eu trato mais à frente. Show de bola!
Felipe, de investimentos são as referentes à aquisição e à venda, tá? De ativos de longo prazo, ativo não circulante realizável a longo prazo, e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa, tá certo? Lembrando que aqui, ok, tem que ser, pessoal, ó, tem que ter entrada ou saída de caixa. Se for, o caixa é equivalente de caixa. Se for a prazo, aí não entra na DFC. Basicamente, Felipe, quem é que vai estar nessa atividade de investimento? São as vendas e compras à vista do ativo não circulante, investimento imobilizado e intangível. E, além disso, quando a empresa concede o empréstimo. Então, o empréstimo concedido, sai dinheiro da empresa, vai lá para o fluxo de investimento. Ou quando ela recebe o principal, olha aí, desse empréstimo, tá? Concedido e não obtido. Concedido é investimento, obtido é financiamento. Felipe, e a receita financeira? A receita financeira desse empréstimo, nós vamos ver que a regra é fluxo operacional. Mas nós vamos ter a classificação alternativa que eu vou trazer mais à frente. E por último, tá? Nós vamos ter as atividades de financiamento, tá? Beleza, Felipe. Que são o quê? As atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do capital de terceiros, tá? Do capital próprio e do capital de terceiros. E aqui, basicamente, é o quê? Capital social, entrada ou saída, bem como ações em tesouraria, vendas ou compras, e os empréstimos obtidos, ou pagamento de empréstimo. Então, empréstimo obtido aumenta o fluxo de caixa de financiamento, e o pagamento do principal do empréstimo diminui o fluxo de financiamento. Tá certo? Com base nessas informações, você responde todas as questões sobre DFC. É muito importante saber classificar. Lembrando que se for instrumentos financeiros lá ligado, né, a investimentos temporários, não investimentos normais que a gente fala, disponíveis para venda ou destinados à negociação, né, destinados à venda futura, aí vai ser operacional. Por exemplo, quando a empresa compra a prazo, né, é um financiamento, cuidado, ela comprou um imóvel, um veículo, comprou um veículo à vista, investimento. Comprou um veículo à vista para uso, imobilizado, investimento. Agora comprou a prazo. Opa, foi um financiamento. Não reconhece no investimento e o pagamento das parcelas do financiamento ou do arrendamento vai ser financiamento. Cuidado com isso, tá bom? Show de bola, Felipe. Pronto. E aí, como eu falei, existem dois métodos de elaboração da DFC. Nós vamos ter o método direto e o método indireto, tá? Beleza, Felipe, o que é que ocorre? E aí, você deve lembrar. Vamos lá? Bora lá. Então, o fluxo, ó, nos dois, tá? Nós vamos ter, só para a gente, fluxo operacional. E aqui nós vamos ter o fluxo operacional. Então, o que muda dos dois é justamente o fluxo operacional. Os fluxos de investimento, ó, fluxo de investimento e fluxo de financiamento são iguais nos dois métodos. Fluxo de investimento e fluxo de financiamento.
Ok. Então, bora lá. Beleza, Felipe. Então, fluxo de investimento e fluxo de financiamento. Então, ó, aqui é igual a esse e aqui é igual. Porém, aqui, ó, vai ser diferente do que é feito aqui. Ah, Felipe, entendi. Então, o que muda aí é só no cálculo do fluxo operacional. Beleza? Que aqui pelo método direto, pessoal, vai ser recebimentos menos pagamentos, ligados à atividade operacional, claro. E no método indireto, na verdade, nós vamos partir do lucro líquido e fazer alguns ajustes. E aí, nós vamos encontrar aqui, ó, fluxo de caixa operacional e aqui também fluxo de caixa operacional. Lembrando que a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, ela deve ser fornecida obrigatoriamente, então muito cuidado aqui, caso a entidade utilize o método direto para apurar o fluxo líquido das atividades operacionais. A conciliação deve apresentar separadamente por categoria os principais itens a serem conciliados, a semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto em relação aos ajustes ao lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Aqui é uma pegadinha que vocês têm que tomar, né, muito cuidado. Você, nosso aluno, minha querida aluna. Por que, Felipe? Vamos lá. O método de elaboração da DFC ele é facultativo. Ele pode apresentar pelo direto ou pelo indireto. Quando ele apresenta pelo indireto, ele em tese já faz, o método indireto é também chamado de método da reconciliação. Por quê? Porque justamente ele já faz a conciliação entre o lucro líquido para chegar ao fluxo operacional. O que ele está dizendo aqui nessa afirmação é que se a empresa apresentar pelo método direto, obrigatoriamente ele tem que fazer a conciliação. Opa, mas não é facultativo? É. Mas ele está dizendo que quando ele apresentar, ele pode escolher. Se apresentou o método direto, ok. Mas se apresentar o método direto, vai ter que ser feita uma conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa operacional. Isso é obrigatório. É aí que ele está dizendo aqui, ó. Obrigatório. Beleza? E por último, lembrar, né, que a norma, a NBC-TG 03, que trata da DFC, ela encoraja fortemente, que é a classificação principal, tá? Lembrando que JSCP, o que é isso, Felipe? É juros sobre o capital próprio. Então você deve lembrar, a norma, ela fala, isso daqui aplica para a maioria das empresas, tá? E claro, se a questão não disser nada, Felipe, você usa a classificação principal. Se ela disser, você vai ter que utilizar a principal alternativa, tá? Então, juros pagos, ó, vamos lá, para facilitar o entendimento. Tudo que é recebido, a classificação principal é operacional e a alternativa é investimento, porque está ligado a valores que ela vai receber. Olha aí, juros recebidos, ela concedeu um empréstimo. Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos, ela fez um investimento em outra empresa. Já no caso dos pagos, quando for juros pagos, despesa financeira, é operacional, a alternativa financiamento. Já nos dividendos e juros sobre capital próprio pagos, a principal é financiamento e a alternativa é operacional. Beleza? Então, coloque isso na mente que cai em prova muito, tá? Felipe, se ele não mencionar qual ele quer, aí você utiliza a classificação principal. Mas se ele falar que quer que a empresa, mesmo sabendo que dividendos, a classificação principal é financiamento, os dividendos pagos,
ele quer que você faça como fluxo operacional, você deve fazer dessa maneira. Tranquilo? Então, bora agora para as questões, tá? E aí é a hora de separar, né, os meninos da criança. Eu tenho certeza que você aí tá imparável rumo à sua aprovação. Ok? Então, bora lá. Primeira, de acordo com a NBCTG 03, que trata, né, da demonstração dos fluxos de caixa, o que é que ele diz aí? Vamos lá. A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Beleza, Felipe. Vamos lá, continuando. Pronto. Nesse sentido, identifique as atividades e classifique-as como atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ok? Então, primeiro, recebimentos de caixa resultantes da venda de imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Foi o que eu falei, que isso é investimento. Ó. Então, já posso eliminar a letra D. Próxima. Pagamentos de caixa a fornecedores de mercadoria e serviço. Ó, atividade operacional. Está pagando o fornecedor. Então, já elimino a letra A. Beleza, Felipe. Olha aí. Recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Vamos supor que você não soubesse, mas eu sei que você sabe, tá? O que eu falei em poucos instantes na nossa revisão, tá bom? Mas vamos lá. Pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da própria entidade, tá certo? Então, observe que eu falei que quando for capital social, ações e tesouraria, é o quê? Financiamento. Olha aí. Pronto. Então, diante disso, observem que eu já poderia encontrar a resposta, que é a letra C. E aí você deve lembrar que quando a empresa recebe ou paga contratos para negociação imediata ou disponível para venda futura, que foram os instrumentos financeiros que eu falei, tranquilo? Que é os investimentos temporários, isso é atividade operacional. Olha a última, adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros. Opa, a empresa emprestou. Olha aí, então é atividade de investimento. Cuidado, ó, empréstimo concedido, ok? Atividade de investimento. Empréstimo obtido, aí já vai ser atividade de financiamento. Show de bola, Felipe. Vamos lá. As informações a seguir foram disponibilizadas pelo Departamento Contábil de uma sociedade anônima que atua no setor de comércio. Aí nós temos o balanço 2016-17, a DRE de 2016-17, e em 2017 foram pagos dividendos no valor de 700 mil. Considerando-se as informações apresentadas e a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, assinale o valor que representa o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais dessa companhia. E aí, nós vamos ter que fazer, caro aluno, essa resolução utilizando o método indireto, porque nós temos a DRE. Ah, Felipe, então como é que funciona? Vamos lá? Nós vamos partir do lucro líquido, que é de 2 milhões. Ó, que está lá na DRE. Agora nós vamos fazer os ajustes. Olha lá, a DRE, ela utiliza o regime de competência. E nós estamos indo agora encontrar um resultado pelo regime de caixa. Então, primeiro eu tenho que retirar, né, daqueles valores. Eu tinha receita menos despesa na DRE. Eu vou ter que ajustar tudo aquilo
que não impactou o caixa, ou seja, não é despesa que impactou o caixa diretamente, houve saída de dinheiro ou entrada, ou itens que não pertencem aos fluxos, né, que não pertencem ao fluxo operacional, que na verdade é do fluxo de investimento ou financiamento. Basicamente são 4, né, que é muito cobrado. Despesas financeiras não pagas, depreciação, amortização e exaustão, lucro ou prejuízo na venda de imobilizado, que está lá e pertence a outro fluxo, e as variações monetárias, né, que também podem estar lá. Então, basicamente, isso é esse daí, na maioria das provas. Então, vamos lá. Ó. Despesas administrativas e gerais, ele não falou nada, eu não sei. Depreciação e amortização. Opa! Ó, aqui é uma despesa que não afeta o caixa. Né? Ó, vai debitar despesa e creditar depreciação acumulada. Logo, não impactou o caixa. Com isso, eu tenho que fazer um ajuste. Se foi subtraindo, nós vamos somar depreciação no valor de 1 milhão. Felipe, salários ordenados. Aí a gente vai ver se tiver, tem salários a pagar. E não temos outro item aí. Pronto. E aqui nós vamos achar o que chamamos de lucro líquido ajustado, ou lucro ajustado. Que vai ser de 3 milhões. Mas ainda não é o que nós queremos. Porque ele quer o fluxo de caixa da atividade operacional. Pronto. E agora, Felipe, agora nós vamos encontrar a variação das contas do ativo circulante e do ativo não circulante ligados à atividade operacional e do passivo ligados à atividade operacional, tá certo? E vamos verificar essa variação. Para decorar, para memorizar como é, de um ano para outro, né? Se for ativo, se aumentou, você subtrai, é sinal inverso. Se diminuiu, você soma, ok? Já no passivo, não. Se aumentou, você soma. Se diminuiu, você subtrai. Outra forma, e mais lógica e mais correta, é entender. Ó. Quanto mais credita, é origem. Tá? Então, você soma. Quanto mais debita, é aplicação. Então, você diminui. Por exemplo, por que nós somamos o aumento do passivo? Porque o passivo, se ele passou de 10 para 20, é porque nós creditamos 10. Opa, então houve uma origem de recurso. Tá? Então, é só lembrar. O ativo, por que a gente soma quando diminui? Ele tinha 30, baixou para 10, é porque nós creditamos 20 para passar de 30 para 10. Então, assim você faz para os outros. Beleza, Felipe. Então, vamos ver lá as contas. Olha lá. Ó. Caixa não entra porque é a própria variação. Beleza, então nós vamos pegar duplicatas a receber. Olha aqui. De um ano para outro, a variação foi de 5.500 menos 2, 3.500. Como aumentou, nós vamos somar. Assim como mercadorias para revenda. Ó, de 1 milhão, a variação foi de 4 para 5 milhão. Como houve aumento, ó, de um ano para outro, nós vamos diminuir esses valores. Tá certo? Então, menos aumento do saldo de duplicatas a receber e menos aumento do saldo de mercadorias. Então, menos 3.500 e menos 1 milhão. Ok. E agora nós vamos para o passivo. Tá certo? Vamos lá. Só lembrando que aqui é mercadorias, né? Passivo, ó. Lembrar, aqui são atividades, ó, de investimento. Beleza. Nós vamos ter fornecedores nacionais e salários a pagar. Felipe, por que não financiamento e capital social? Porque aqui são atividades de financiamento. Então, fornecedores nacionais, ó, de um ano para outro, variou 2.200. 6.200 menos 4 milhões. Como aumentou, agora eu somo. Tá? E aqui também aumentou 100. Ok? Então, nós vamos somar também. Beleza?
Ok, Felipe. E aí, como é que vai ficar? Então, nós vamos somar, olha aí, aumento de fornecedores, 2.200, mais aumento de salários a pagar, no valor de 100. Pronto. Aí nós encontramos o fluxo de caixa operacional. Beleza? Vamos lá ver. Como é que vai ficar, Felipe? Então vai ficar 3 milhões menos 3.500 menos 1 milhão mais 2.300. Então o valor vai ser 800 mil. Pode usar a calculadora. Gabarito letra C de casa. E aí chegamos à resposta. Ok? Pronto, Felipe. Vamos para a próxima, sem perder tempo, para a gente concluir tudo. Analise as afirmativas a seguir. Então, temos 3 afirmações. Ele pergunta o que está correto. Aí vamos lá. Ó. A demonstração dos fluxos de caixa, ele tem como objetivo prover os usuários com informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos em dinheiro de uma empresa ocorridos durante um determinado período. Verdadeiro, cara aluno. É justamente isso que ele faz. Ele foca nos recebimentos e pagamentos que a empresa teve durante um período, considerando aí os fluxos de caixa, tá? Então, o item 1 está correto. Então, a letra D está eliminada. Beleza. Item 2. Os equivalentes de caixa são aplicações financeiras de longo prazo, de curta liquidez, ó, é de curto prazo, de alta liquidez, não era isso que a gente viu? Que são prontamente conversíveis em montante reconhecido de caixa e que estão sujeitos ao risco, ao insignificante. Olha aí, vai colocar pegadinha. Então aqui está falso. O item 2. Eu já elimino a letra A e B e eu já sei que o gabarito é a letra C. Vamos só confirmar a letra C. O método indireto de elaboração da DFC faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado das operações. Por isso, ele também é chamado de método da reconciliação ou da conciliação. Perfeito. Gabarito, letra C. E aí, nós encontramos a resposta. Beleza? Pronto, Felipe. Vamos lá, para a próxima. Olha o que é que ele diz aí. Uma entidade apresentava, em 31 de dezembro de 2016, o seguinte balanço patrimonial. Caixa de 100 mil, capital social de 100 mil. Durante o ano de 2017, aconteceram os seguintes fatos. Aí temos várias operações. Vamos ver o que é que ele pergunta. Com base na NBC-TG 03, demonstração dos fluxos de caixa, assinale a alternativa correta em relação à demonstração dos fluxos de caixa da entidade em 31 de dezembro de 2017, admitindo-se que ela siga os encorajamentos estabelecidos pela norma. É aquela questão da classificação principal e alternativa. E o que ela encoraja é a classificação principal. Ah, e ficou fácil, Felipe. E aí ele fala em atividade operacional e de investimento. Vamos ver? Então vamos colocar aí para atividade de investimento. A gente vai colocar logo o valor mesmo. Então vamos lá. Ó. Compra à vista de estoque por 20 mil. Isso é fluxo operacional. Ok? Só colocar aqui em cores diferentes. Então isso daqui, Felipe, eu sei que é fluxo operacional, porque está ligado à atividade operacional dela. E foi à vista, ó. Então entra na DFC. Compra de moto para entrega por 30 mil. Metade do valor foi pago à vista e o outro só em 2018. Observe que aqui nós estamos fazendo em 2017. Então, isso só impactou o caixa, ó, compra de moto. Se ele comprou moto para entrega, pessoal, isso está ligado à sua atividade operacional, imobilizado. Então, isso daqui vai ser investimento. Fluxo de investimento. Porque é compra de um ativo
não circulante imobilizado. Só que ele não vai considerar os 30, mas somente metade, porque foi pago à vista. Quanto é a metade de 30? 30 mil dividido por 2 dá 15 mil. Então ele só vai considerar 15 mil, porque o restante só vai vir na DFC de 2018. Nós estamos preparando a de 2017. Pagamento de seguro da moto com vigência de 2 anos a partir de janeiro de 2017 no valor de 4.800. Opa! Se ele pagou um seguro, tá? Isso daqui é operacional. Atividade operacional. Os sócios se integralizaram em dinheiro, tá? Opa, se integralizou em dinheiro, entra na DFC no fluxo de financiamento. Falou em capital social, ações e tesouraria ou empréstimos obtidos, seria isso. Contratação de empréstimo bancário, também é atividade de financiamento, que ele nem pede na questão, né? Beleza, pagamento de juros sobre o empréstimo bancário no valor de 250. Opa, pagamento de juros, ele pode até ser financiamento, mas a norma recomenda e encoraja como fluxo operacional. Beleza. Empréstimo feito à empresa controlada no valor de 35 mil. Tá certo? Beleza, Felipe. Olha aí. A empresa fez o empréstimo à empresa controlada. Se ela fez o empréstimo, aí nós vamos ter atividade de investimento. É empréstimo concedido. Venda de metade do estoque por 40 mil para recebimento em 2018. E aí, Felipe? Pessoal, se é para recebimento em 2018, não impacta a DFC de 2017. Tá? Só em 2018. E aí vai ser operacional. E reconhecimento de despesas para 2018 também não impacta a DFC. Pronto. Feito isso, vamos. Fluxo operacional. Ó, qual é a resposta? Operacional. Vamos colocar os valores aqui, ó. Compra à vista, então 20 mil, só que é negativo, então menos 20 mil. Operacional. Pagamento de seguro da moto, menos 4.800 também. Menos 4.800. E menos o pagamento de juros. Menos 250. Então, quando você somar aí, ficou menos 25.050. E aí, quando é negativo, pessoal, é um consumo, tá certo? É um consumo. Se fosse positivo, era gerado. Então, observe que não pode ser letra A e nem letra B. Então, vai estar ligado à atividade de investimento. Atividade de investimento. Olha lá. Investimento. Compra de moto, menos 15. E empréstimo feito. Também saiu dinheiro. Ó. Então, menos 15, porque ela pagou. E menos 35, porque ela tirou dinheiro para emprestar. Então, fica quanto? Menos 50 mil. Consumo. Tá? Então, houve um consumo na atividade de investimento de 50 mil. Gabarito, letra C. Beleza? Então, feito isso, nós concluímos aqui mais algumas questões. Tranquilo? E vamos encerrar e voltamos em instantes para fazer agora as demais questões. Beleza? 10 segundos.